Fala galera, beleza? PVM Tech na área e o nosso jogo de hoje é o Space Invaders. É um jogo de videogame de arcades desenhado por Tomohiro Nishikado e lançado em 1978. Foi originalmente construído pela Taito Corporation e um tempo depois foi licenciado para produção nos Estados Unidos pela Midway Games. Space Invaders foi um dos primeiros jogos de tiros com gráfico bidimensional, sendo considerado um dos jogos mais influentes da história dos fliperamas. E também me fez lembrar o filme O Exterminador do Futuro, quando John Connor está fugindo do T-1000 e aparece ele, e por trás das costas dele, o jogo de arcade do Space Invaders. A inovação e o pioneirismo do Space Invaders foi um dos primeiros jogos a introduzir uma jogabilidade de tiro em que o jogador controla uma nave espacial para defender a Terra de invasores alienígenas em constante movimento descendente. Sua mecânica de jogo única estabeleceu as bases para muitos jogos subsequentes no gênero de tiro. O jogo apresentava um ritmo de dificuldade crescente à medida que os inimigos se moviam mais rápido e desciam em formação. Isso tornava o jogo viciante e desafiador, incentivando os jogadores a tentarem superar os seus próprios recordes e aprimorar as suas habilidades. A jogabilidade simples e intuitiva do Space Invaders atraiu uma ampla gama de jogadores, incluindo aqueles que não estavam familiarizados com o videogame. Isso contribuiu para a popularização dos fliperamas como destino de entretenimento. A criação da cultura pop do Space Invaders fez um dos primeiros jogos a estabelecer ícones visuais distintos como os alienígenas em formas de inseto e a nave do jogador. Esses elementos se tornaram símbolos reconhecíveis na cultura pop e até os dias de hoje. As limitações da época, devido às limitações tecnológicas, os gráficos eram simples, consistindo principalmente de sprites bidimensionais. Isso pode não ser tão atraente visualmente para os jogadores acostumados com os jogos modernos de alta qualidade gráfica. Falta de variedade. Space Invaders tinha um conjunto relativamente limitado de inimigos e cenários que poderia levar à repetição após um certo ponto. A falta de variedade pode fazer com que alguns jogadores percam o interesse após o tempo. A ausência de enredo, como muitos jogos da época, os Space Invaders não possuíam um enredo profundo ou complexo. Embora isso não fosse comum na era dos fliperamas, os jogadores que buscavam narrativas ricas podem considerar essa ausência como um ponto negativo. Apesar de suas limitações técnicas e simplicidade, Space Invaders teve um impacto significativo na indústria de jogos e contribuiu para estabelecer os fliperamas como os locais populares de entretenimento. Seu legado perdura até os dias de hoje e muitos consideram esse jogo como um dos marcos fundamentais na história de videogame. Me diz aí, qual jogo te chamou mais a atenção nessa década? Deixa aí nos comentários, deixa teu like, comenta. Grande abraço do PVM Tech. Fui.